Estendam suas mãos, vamos estar orando pela vida do pastor. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, mais uma vez eu venho falar contigo, ó Deus, e te pedir que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida do pastor Joel neste momento. Senhor, eu creio que o teu filho já se preparou, eu creio que o teu Espírito Santo já deu a direção a ele, e mais uma vez te pedimos, Senhor, usa o teu servo poderosamente. Senhor, toma as nossas mentes, corações e ouvidos, ó Deus, vai tirando toda a distração, Pai, tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de sentir a tua presença, que o teu Espírito Santo venha conduzir, Pai, mais uma vez este momento, ó Pai, esta palavra. Fala conosco, Senhor, e usa o teu filho uma vez mais nesta hora. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Os que estão nos assistindo em casa também, Deus abençoe a vida de cada um. Eu esqueci o meu óculos em casa, mas estou aqui com o celular aqui, vai dar para ajudar. Abra sua Bíblia já no livro de Atos, Atos capítulo 2. A palavra é quinta avivada, né? Que nós estamos na quinta avivada. Então nós vamos trazer essa palavra no livro de Atos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Amém. Podem sentar. Nós conhecemos muito bem esse texto, que aqui está falando de um avivamento. Nós precisamos sempre entender e dizer: eu não estou falando de movimento, eu estou falando de avivamento. É totalmente diferente. Então nós precisamos entender isso. O que é avivamento e o que é movimento. Todos dois têm uma ação totalmente diferente daquilo que muitas das vezes nós achamos que é o mesmo propósito. Não, é totalmente diferente. Avivamento é uma coisa e movimento é outra. O que precisa para que haja avivamento no meio do povo? O que precisa para ter avivamento na minha vida? Primeiro ponto, eu preciso entender que não tem avivamento sem a palavra. Não tem como ter avivamento sem a palavra. Nós muitas das vezes estamos acostumados com o movimento, e o movimento não está simplesmente, nós não podemos simplesmente trazer isso sempre como algo real, porque se eu não entendo a palavra, nunca vou ver e nunca vou sentir o que é avivamento. Avivamento, primeiro ponto, quando eu conheço a palavra, eu começo a mudar o meu comportamento diante de Deus e dos homens. Lembra quando o Senhor disse que no livro de Romanos já vem declarando para a nossa vida que nós precisamos ter comunhão? Então, quando eu entendo que eu tenho uma vida levada e pautada dentro da palavra, eu vou conhecer o que é avivamento. Tem muita gente dizendo: pastor, mas eu preciso de um avivamento porque eu preciso me movimentar. Não tem nada a ver com isso. Avivamento não tem nada a ver com isso. Avivamento aqui acontece no livro de Atos. Primeiro ponto, estavam todos reunidos em um só propósito. Se na igreja, se a tua vida não ter propósito, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não tem como ter avivamento se eu quero fazer uma coisa, ou se eu estou em um lugar e o outro está em outro. Avivamento eu preciso ter, eu preciso estar junto.
Eu preciso ter comunhão. Eu preciso entender que eu preciso estar do lado do meu irmão e eu preciso ter comunhão com ele. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, não tem como ter avivamento. Então eu preciso entender. E como que eu consigo, pastor, ter uma vida avivada? Lendo a palavra. Aqui não está dizendo nada. Em Atos capítulo 2, alguém tem acha, não, pastor, todos reunidos falaram em línguas estranhas, não tem nada a ver com isso, irmão. Isso aqui não é movimento, uma coisa. Eles foram cheios de quê? De autoridade. O avivamento, quando eu conheço a palavra, ele preenche todo espaço vazio. E quando eu não conheço a palavra, eu entro em uma situação dentro desse texto, achando que eu estou falando algo que está baseado em Atos 2 e não é. A Bíblia diz que estavam todos, eles foram cheios e cada um falava na sua própria língua. Então aqui em Atos 2 não está falando em línguas estranhas. Em Atos 2 não é línguas estranhas. Talvez alguém está dizendo, mas é línguas estranhas sim, pastor. Não, eles... Cada um falava na sua própria língua. E os que estavam à sua volta, cada um entendia o que eles falavam. Pastor, mais à frente eu vou adiantar mais um pouco, mas que estavam do lado de fora, viu eles como eles estavam embriagados. Sim, alguém consegue viver uma vida com Deus, uma vida avivada, andando igualzinho aos que andam lá fora? É um comportamento totalmente diferente. Então aqui eles começam a ter uma vida avivada. Eles começam a viver uma vida totalmente diferente. Eles precisavam. Por que houve quebrou-se o princípio? Porque se eu não consigo entender que eu preciso estar no mesmo lugar, no mesmo propósito, não vai haver avivamento. A minha vida precisa estar avivada a todo momento. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, avivamento é uma coisa e movimento é outra. Movimento não tem nada a ver com esse texto aqui. Estavam todos reunidos e todos foram cheios. Cheio de quê? De autoridade. Por que o Abacuque já vem declarando a sua palavra, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos torna-a conhecida. Então o que Deus está, o que Abacuque está dizendo aqui? Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua... O que o avivamento faz? Me tira do natural e me coloca no sobrenatural. Isso é avivamento. Mas aprenda uma coisa aqui: quando o Senhor te dá e tu vive uma vida de avivamento, você não pode perder o controle. Se você perde o controle, você não vive o avivamento de Deus. Eu preciso entender o que está acontecendo. Quando alguém diz para você: não, eu fui ali e Deus me usou em profecia e eu não ouvi ninguém que estava do meu lado. Não tem isso não, irmãos. O mundo espiritual existe, mas eu estou aqui ainda. A minha audição funciona, eu estou vendo quem está na minha frente. Não tem nada a ver não.
Num dia em que isso acontecer, tu repreende. Num dia em que você estiver num ambiente e você não entender o que está acontecendo, por isso que a Bíblia é clara em dizer, quando alguém estiver pregando a profecia, que é essa aqui, e a igreja se cale. Não tem como duas pessoas profetizar ao mesmo tempo, se a palavra que é a profecia está sendo falada na igreja, outra não pode entrar. Ninguém pode fazer isso. Imagina, pastor, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Não, é antiético. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia diz, e se houver alguém falando, entregar uma profecia lá atrás, na frente, se você vê isso, está fora da palavra. Só se eu parar e liberar para você falar. Se você vê isso em algum lugar, pastor, se eu estiver pregando numa igreja e alguém se levantar no meio da hora que eu estiver pregando e começar a profetizar na igreja, o que eu faço, pastor? Manda ele se assentar. Toda vez que você estiver ministrando a palavra, ninguém pode interromper. Ninguém. Se vai interromper na hora que estiver pregando no altar, não é Deus. Deus não entra em contradição com a sua própria palavra. Então vamos lá. Então em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. Encheu todos que estavam dentro do templo. Para que me fale a memória, 120 pessoas estavam lá. E os que estavam do lado de fora, via eles como se estivessem embriagados. Como é que a pessoa embriagada anda na rua? Alguém já viu aqui? Quem já viu pessoa embriagada aqui? Duas pessoas só que já viu. Como é que ele vai no meio da rua, né? Vai para lá, vai para cá, e ele fica ali, vai cair, vai para lá, vai para cá. Então eles estavam tão cheios. Aí é outra coisa. Eles receberam uma autoridade tão grande que o corpo físico, material, não suporta. Agora vamos lá, pastor, vamos falar um pouco de arrebatamento. Alguém caiu na igreja, foi arrebatado e voltou. Tá, ele foi arrebatado por quê? O que ele trouxe de lá? Tem que trazer alguma coisa. Ninguém arrebata, Deus não arrebata ninguém sem propósito. Mas teve de lá e... Irmãos, pessoas não acham. O que é a palavra arrebatamento?
Arrebatamento, quando o Senhor te arrebata, é porque Ele te tira de um lugar para o outro. Um ambiente que você está, Ele te transporta para um outro lugar. Não é assim que a palavra diz que a igreja, quando for arrebatada, qual é o propósito? É tirar a igreja da terra e levar a igreja para o céu, ou para a eternidade. Então eu preciso entender e ficar ligado nisso, prestar atenção. Eu não posso trocar essa profecia por nenhuma. Pastor, mas Deus me usa em profecia, como me usa também. Mas se os irmãos estão entendendo, eu não posso interromper o momento que a palavra está sendo pregada. Então o que eu estou falando aqui, muitas das vezes os que pregam aqui e saem, vocês vão debater, vão deparar com essas situações às vezes. Então a autoridade está com quem está falando primeiro, não com quem enxergou depois. Está me entendendo? Então eu preciso entender. Aqui eles recebem. Porque a língua que eles falavam aqui, Deus estava preparando eles para os lugares para onde eles iriam ir pregar a palavra. Quem falava inglês entendia quem falava inglês, quem falava português entendia, e assim adiante. Porque a Bíblia diz que cada um acompanhou aqueles que eles entendiam. Então eu preciso estar atento à palavra. Aqui não tem nada a ver com línguas estranhas, como diz aí. Tem nada a ver. Ser cheio é uma coisa, ter uma autoridade do que eles recebem, porque é tão sério ali em Atos capítulo 2 que Deus estava preparando a caminhada daqueles que iriam pregar a palavra. Lembra, vou adiantar mais um pouco, lembra quando Pedro sai, qual é a primeira coisa que Pedro faz? É anunciar a palavra. Pedro poderia estar ali no meio do povo, né? Não, ele usou a palavra. Ele começa a anunciar a palavra. Ele estava cheio da presença, que agora ele prega a palavra. E quando Pedro prega a palavra, a multidão escuta e se converte. Então o que vai trazer, o que vai movimentar o crescimento, quanto da minha vida e da tua vida, é a palavra. Não é nada além. Nada substitui a palavra. Nada, nem visão, nem revelação, nem profecia, nada substitui a palavra. Nada. Então eu preciso entender o que eu estou falando. E a Bíblia diz: se eu falo em língua, que haja intérprete. Você sabe o que é intérprete? É uma outra pessoa que entende o que você está falando em línguas e transmite para a igreja. E se não houver intérprete, a pessoa está falando para si próprio. Então ela está edificando a igreja? Não, ela está edificando a própria pessoa. Então aqui Pedro, eles recebem autoridade. Pedro agora já começa a pregar a palavra. Então aqui, esse avivamento que eles recebem é para anunciar a palavra, é para pregar a palavra. Como pregar a palavra? Com autoridade. Pastor, que autoridade é essa que eu vou pregar a palavra? As pessoas só vão entender quando eu dar 3, 4 rajadas de língua, que eles vão entender a palavra. Não. Não tem nada a ver com isso. Nem toda hora Deus vai te usar. Nem toda hora Deus vai me usar. Ele pode usar qualquer um. Pode usar a Dieli, pode usar Rafael, pode usar
Nossa irmã Cris, ele pode usar quem ele quiser. Eu não sou o centro das atenções. Então, quando Deus quiser usar, Ele vai usar, o irmão Gustavo vai usar qualquer um. A palavra é dele. A profecia. Por isso que a Bíblia diz, alguém diz assim, pastor, mas a Bíblia diz que não havendo profecia o povo se corrompe. Claro. Que profecia que está falando? A Bíblia. Alguma igreja consegue se sustentar no mundo espiritual sem Bíblia? Porque senão o povo do mundo vivia. Por isso que a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Quando Osés traz essa palavra, diz assim, por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. O meu povo perece. Então, quando você não consegue entender que você precisa ter uma vida avivada através da palavra, a palavra vai avivar a sua vida, a palavra vai avivar você lá no teu trabalho, a palavra vai avivar o seu vizinho, a palavra vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Então Abacuque vem dizendo, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida, ou notifica, no meio dos anos. Então o povo precisava ser avivado. Avivado de que forma? O povo larga, o povo abandona, o povo esquece. Aí tem que trazer novamente para o povo o avivamento. Que avivamento é esse? O conhecimento e a palavra. Por isso que Osés diz, por falta da profecia, palavra, o povo perece, o povo morre. E o que mais você vê é isso. Nós, muitas das vezes na nossa vida, morremos por causa disso. Olha ali, olha o que diz ali, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E é verdade. Quando falta o conhecimento para você, você acha até que está bem, mas daqui a pouco você vê que a tua vida não está boa, por conhecimento. O que vai te sustentar no seu dia a dia é a palavra. O que vai te manter vivo nesse mundo é a palavra. O que vai trazer para você um avivamento real é a palavra. Como que, pastor, primeiro ponto, como eu falei aqui, não tem como ter avivamento se eu estou cocheando em dois pensamentos. Não tem como. Eu não tenho avivamento se há um propósito na igreja e eu quero fazer o meu propósito. Está errado. Não vai ter avivamento. Andarão dois se não estiver de acordo? Não. Não tem como. Tem que haver essa comunhão. E só tem avivamento se houver esse movimento que nós temos. Eu preciso amar, eu preciso me entregar, eu preciso confiar, eu preciso olhar para o irmão Eduardo e dizer, meu Eduardo, eu quero ter comunhão contigo. E o que mais a igreja tem perdido é chamado comunhão. Não está tendo mais. Hoje, será que todos não puderam estar aqui? Será que todos estão trabalhando? O que é isso? Isso eu preciso sentir prazer. E o povo está perdendo isso. O povo está perdendo isso. Estavam todos no mesmo lugar. Não tem, pastor, mas eu estou em casa e estou sentindo avivamento. Não tem. Avivamento só se estiver no mesmo lugar, no mesmo propósito. Tem que ser dessa forma. Senão Deus não vê como união. Deus observa primeiramente quando eu estou em comunhão, quando eu estou junto, quando
a minha vida condiz com a vida do irmão. Não tem como. Você imagine dentro de uma casa, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra diferente, como é que fica aquele negócio? Tem comunhão nessa casa? Não tem. Por que não tem comunhão? Porque os dois não estão de acordo. Então tu acha que Deus e a igreja, se não estiver no mesmo propósito, você acha que tem avivamento? Na sua família, se você não fala com alguém da sua família, se você tem ódio de alguém da sua família, você tem comunhão? Não tem. Pastor, mas só o sangue do cordeiro fulano é independente, ele pode ser o que for, eu tenho que ser diferente, o meu comportamento é diferente. Pastor, mas olha, se o senhor soubesse, tem nada a ver, irmãos. Eu não preciso andar, eu não vou andar, mas eu preciso não odiar aquela pessoa. Ele não pode me fazer mal quando estiver no mesmo ambiente. Eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que ficar na missa. Isso é comunhão. Imagine, Carolzinha, eu estou no lugar, Carolzinha chega, não se bate, Carolzinha chega no ambiente, olha aí gente, ó, fica aí que eu estou saindo e está tudo tranquilo. Eu acabei de dizer, esse cara saiu por quê? Talvez eles nem sabem por quê, mas Deus sabe. É para sair porque o ambiente que eu estou, eu e a Carol não podemos conviver juntos. Tem comunhão nisso? Tem avivamento aí? Não tem avivamento. E o que está acontecendo? O que está quebrando mais a igreja? O que está quebrando mais o povo? É porque nós estamos achando que Deus trabalha de acordo com aquilo que eu acho. Eu acho que o evangelho é assim. Eu acho que se pregar tem que pregar assim. Eu acho que essa música tem que cantar assim. Eu acho que os músicos devem tocar assim. Eu acho, é sempre eu acho. Deus está dizendo, não, tu não acha nada. É comunhão, é junto. A igreja, ela é regida por vários departamentos, e todos eles têm que estar no mesmo propósito. Os músicos têm que estar inteirados com a igreja tem que estar inteirado com os músicos, e ali está ali o sonoplasta ali, aí dali tem um porteiro ali, e está o outro filmando aqui, nosso irmão filmando aqui, eles estão todos no mesmo propósito. Então tem crescimento, porque não tem como a igreja receber algo de Deus no mundo espiritual se eu não estou em comunhão. Olha o que diz a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Não tem como ter avivamento se você não tem a paz com eles. Seguir a paz com todos, independente de quem seja. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, muita gente vai ficar aí porque acha que Deus faz na hora que Ele quer, é do jeito que Ele quer. Vai ficar muita gente por aí. Deus não trabalha, porque a Bíblia diz que o caco não pode conter com o olheiro. Alguém pode dizer para Deus o que Ele deve fazer? Não. Não pode. Não tem como. Deus não age dessa forma. Ele é soberano. Quando Jó tenta falar com Deus alguma situação, Deus olha para Jó e diz assim: Jó, quando eu fiz o mundo, onde tu estava? Abaixou a bola dele, acabou, não teve assunto, e vamos prosseguir. É assim que age Deus. Como o Senhor quem eu sou para o Senhor? Qual é o teu propósito na minha vida? E aprenda uma coisa aqui, irmãos. Aprenda uma coisa aqui. Deus, Ele usa quem Ele quiser. Imagine o pastor aqui da igreja. Não, eu sou o pastor da igreja. Aqui eu vou receber como é que eu posso dizer? Eu recebi aqui do alto, e eu falo para a igreja toda.
Aí eu que falo para um, eu que falo para outro, eu que falo para um, eu que falo para outro, eu que falo para um, eu falo para outro. Então os irmãos já viram isso por aí, né? É 2, 3 horas, uma só pessoa falando para todo mundo ao mesmo tempo. Como é que é esse negócio, irmão? Tem mais ninguém na igreja? E o povo está seguindo. E o povo está indo atrás. Não, irmãos, não funciona assim. Eu sou o centro da situação? Não sou. Porque todos receberam. Então não foi só um que estava lá. Todos receberam autoridade. Agora cada um foi usado de acordo com aquilo que recebeu. Um foi chamado para profeta, outros foi chamado para doutor, outros foi chamado para ensinar, outros foi chamado para profetizar, outros Deus deu a visão, outros Deus dá a revelação. Eu não posso ter tudo. Eu profetizo, eu oro, eu canto, mas o quê? Vai embora, eu faço tudo. Não, um foi chamado para profetizar, o outro foi chamado para ler a palavra, o outro foi chamado. Cada um fica na posição, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, fica na posição que foi chamado. Permaneça. Você foi chamado para quê? Pastor, mas Deus me chamou para ser algo aqui. Então, valorize isso que Deus colocou. Nenhuma dádiva ou talento é desprezado na igreja. Nenhum. Olha aí, 1 Coríntios 7, 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Olha só que coisa bonita, coisa linda. Então, o apóstolo Paulo já se preocupa com isso. Então eu preciso entender para que Deus me chamou, qual é o propósito de Deus, o que Deus tem para a minha vida. Eu sou um instrumento. Vamos lá. Nosso irmão Gustavo, você toca bateria? Toca também? Você toca sax? Piano? Não? Mas você é instrumentista. Então Deus não dá tudo para um. Então a gente precisa entender isso, irmão. Deus te chamou para quê? Por que Deus aviva o povo? Por que Deus enche o povo? Para que Deus usa você de uma forma totalmente, e não despreza o dom que há em ti. Não despreza. Deus chama a tua vida, Ele aviva a tua vida para isso. Pastor, e agora movimento? Movimento não traz crescimento nem para a igreja e nem para a sua vida. Avivamento sim, porque o movimento, eu me movimento de acordo com o que eu quero. Por isso que a palavra diz que a profecia é sujeito, o espírito é sujeito ao profeta. O espírito é sujeito ao profeta. Que espírito é esse? É o Espírito Santo que a Bíblia está dizendo? Não. Eu não sei se é 1 ou 2 Coríntios 10, não é isso? Não? Vamos lá, isso, 1 Coríntios 14, 32. O espírito do profeta estão sujeitos aos profetas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Emoções. Então, se eu estou ali em algo que não é, eu posso parar. Então está dizendo que o espírito do profeta é sujeito, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito dele, as suas emoções, cara, é sujeito a você. Você não tem um espírito de vida? O Senhor não soprou em você? As suas emoções, aqui está falando de emoções. São as emoções que eu preciso, e isso tem acontecido no meio da igreja. E isso derruba você. Isso acaba comigo, porque eu vou estar vivendo uma emoção daquilo que não é.
Porque aqui então eu não estou falando que quando Deus te usa não, tá, irmãos? Eu estou falando é quando você tem que ter equilíbrio nas suas emoções. O espírito do profeta sujeito ao profeta, está falando de emoções. Opa, vou me emocionar não, vou me manter aqui, vou ficar na minha. Bater um pandeiro, eu já estou, né, cara? Tocou uma nota ali, opa, é agora. E vai. Acabou a música. Acabou tudo. Voltou o pandeiro de novo. Aí todo mundo sem emoção. Sem emocionalismo. E isso pode te acabar com você na sua vida espiritual. Porque quando eu penso que eu estou cheio, quando eu penso que eu estou transbordando da autoridade, não é. Irmãos, eu fico às vezes sentado aqui. Às vezes aqui, quando Deus fala, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Se é, confirma para mim. É a mesma coisa alguém entregar alguma coisa e dizer, irmão, Deus está falando com alguém aqui. Alguém quem? Que Deus é esse que dá alguma coisa e ele não sabe quem é? Então se eu falo, Deus está falando com alguém aqui, é para todo mundo. Aí fica uma ali, não, será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Não, Deus vai te levar a pessoa, para a pessoa entender que Deus está falando com ele. Porque se você joga uma palavra ou uma revelação no ar, para quem é? Aí fica todo mundo, você está falando com quem? Está falando com quem? Aí a Carol, será que é para mim? Vamos ver agora o que vai dar o enseio da mensagem. Vamos lá. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Deus está, a sua palavra está aqui para nos ensinar. Cuidado. Muito cuidado, porque o mundo espiritual existe, a profecia existe, revelação existe, tudo existe, não? Deus deu isso para a gente, Ele deu talentos para as nossas vidas, Ele deu dádiva para a nossa vida, Ele nos encheu com a sua presença. Se você recebe algo, primeira coisa, Senhor, me confirma para quem é. Eu não vou entregar nada a ninguém se Deus não me confirmar quem é. Aí eu jogo no ar aqui, não, você precisa perguntar a Deus. Você precisa perguntar a Ele, Senhor, para quem é? Será que é o Enzo? Será que é o Enzo, Senhor, que o Senhor falou? Mas peraí, quem é? Aí fica naquele negócio, não, Deus me deu a profecia e Ele fala comigo, é o Enzo, entrega para Ele. Aí eu vou até o Enzo e entrego para Ele. Não adianta, e quando eu falar com ele, a primeira coisa, ele vai receber aquela palavra. Então, pergunta a ele, Senhor, antes de fazer qualquer coisa, pastor, mas se eu não entregar, eu ouvi alguém dizer que Deus vai me cobrar se eu não entregar. Aonde está isso aqui, irmão? Me acha um versículo para dizer que Deus vai te cobrar. Eu recebo a profecia, a revelação, e eu posso entregá-la de forma totalmente diferente, quanto profetizando, normal em línguas, quanto chegando para a pessoa e dizer, ó, Deus me deu isso. Aí passa, de vez de ser profecia, passa a ser o quê? Uma revelação, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Então eu preciso entender se eu estou recebendo algo, e esse que eu estou recebendo está vindo da parte de Deus para a tua vida. Então você vai edificar a vida de alguém, você vai edificar a vida de quem Deus está usando a sua vida. Às vezes a pessoa chega quebrado na igreja, às vezes a pessoa está passou aquele dia ali só a graça, uma semana, só uma graça, e Deus vai usar a sua vida, que está cheia da presença, cheia da unção, e Deus vai usar a sua vida para transmitir para aquela pessoa uma autoridade. Entendeu? Aí Deus vai usar a sua vida para transmitir para aquela pessoa uma autoridade que está sobre a sua vida. Pastor, mas não tem como transferir de mim para uma outra pessoa. Não tem como. A Bíblia diz que Moisés, ele tira dele para passar para aqueles que ele estava separando. Então, você está cheio da presença. Aqui em Atos capítulo 2, vamos voltar aqui, Atos capítulo 2,
o povo estava cheio o povo foram cheio do Espírito Santo. Cada um falava. Pastor, então o Espírito Santo não é a mesma coisa que falar em língua? Não, a autoridade é totalmente diferente. Aqui eles receberam autoridade, porque os lugares que eles iriam passar e andar seriam lugares que eles precisavam ter autoridade. Pastor, o que é autoridade? O que é autoridade, pastor? Autoridade é o quê? Gritar com alguém? Não, isso não é autoridade. O que é autoridade? É você usar a palavra e usar para alguém, diz: olha, o Senhor manda te dizer, para você tomar uma posição. Isso é autoridade. Ou quando eu estou falando da palavra que alguém está dizendo: não, mas a palavra, se você diz assim, a palavra diz assim, se você quer ou não, isso chama-se autoridade. É quando você usa a palavra para alguém, mas sem usar você, usar a autoridade. É usar a palavra para alguém, é você usar com ela com autoridade. E vai ter dia também que você vai chegar para alguém, vai sentar com ele, vai conversar com ele com a palavra. Então a gente entende que Deus não trabalha de uma forma só, é multiforme. Ele trabalha da forma que Ele quiser. Ele te usa de qualquer jeito. Às vezes Ele te usa conversando com alguém. Então eu preciso aqui, o que eu estou falando aqui, porque eu também sou profeta. Então eu preciso estar pairado nisso aqui, porque antes de eu pregar qualquer coisa, eu prego para mim, para minha vida. Eu preciso estar baseado aqui. Eu já sentei com pessoas e pregando a palavra para ele com uma autoridade, mas de uma forma totalmente diferente. Como? Vamos lá. Então os irmãos estão entendendo? Eu vou trazer agora mais algo para os irmãos entender. Vamos lá, para a gente entender. Eu entro num espaço que, vamos supor, eu tive num aniversário, mais ou menos da parentela da Carol. Eu fui orar por alguém, não foi isso? Fui orar por alguém lá, um dia do aniversário de 15 anos. O ambiente que eu estava era um ambiente cristão? Não. Mas eu estou com autoridade. O ambiente não era, irmãos. Eles estavam doidos para me acabar logo de falar, para eles botaram a música deles, o funk deles. O ambiente era deles, tinha nada a ver com o meu ambiente. Pastor, então só vai chegar lá e eles vão entender alguma coisa? Não. Como é que eu fiz? Li a palavra normalmente, orei normal, entreguei os microfones a eles, abençoei o povo e acabou. Então Deus vai te usar de forma diferente dependendo do ambiente que você está. Senão você acaba vivendo uma vida simplesmente só aquilo dali. Então, para você entender, irmão, Deus vai te usar. Olha o ambiente que você está entrando. Deus, eu preciso, esse ambiente que eu estou aqui, não posso não, vou ter que. Por isso, o que nós acabamos de ler? O espírito do profeta sujeita o profeta. Então o ambiente que eu estou entrando com autoridade, mesmo eu sendo autoridade espiritual, eu preciso entender que eu sou autoridade, mesmo estando num ambiente que não é propício ao meu. Mas eu vou chegar lá, vou falar o quê? Irmãos, eu queria abençoar a todos, dar uma paz para todos, e eles vão ficar olhando assim. Aí eu vou lá, vamos supor, aí eu estou num lugar lá, e chego lá e aí lá e começo, mas papai, eu gosto do negócio, e vou embora. Como é que eles vão estar olhando para mim? Eu estou falando Bíblia, tá, irmãos? Como é que eles vão olhar para mim? Esse cara é doido, não sei o que é isso, falou um negócio aí que eu não entendi nada. Eles não vão entender. Jesus disse que eles não conhecem. Eles não conhecem porque não é dele. Eles não conhecem. Pastor, e como é que eu vou entregar então uma palavra, pastor? Como é que eu vou entregar? Abençoando o povo, lendo a palavra. Então eu preciso entender qual é o ambiente que eu estou. Irmão, Deus está ensinando a mim e a você aqui, porque eu também estou aprendendo. Eu preciso aprender.
Então eu preciso sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso aprender mais. Eu não sei nada. Eu não sei nada mesmo. Estou aprendendo, estou caminhando. Pastor, mas 28 anos de crente, o senhor ainda está aprendendo? Vai fazer 100, 200, 300, vai continuar aprendendo. Quando, vamos supor, eu gostava muito do negócio, e não, eu gosto ainda, né? Mas assim, eu vi algumas coisas no meu recinto onde eu andava, que eu ia dentro do balaio também. Irmãos, palavra 10 minutos, o culto todinho. Pastor, então o senhor largou de ser pentecostal, agora o senhor agora o senhor é light. Não é isso. É você aprender. Quando você aprende, você não vive em excessos. Aí você começa a parar as arestas e ver o que é verdade e o que não é verdade. Aqui nós temos professores aqui. Então você começa a reparar e dizer: peraí, isso não há necessidade. Eu não preciso para mim pregar a palavra. Eu estou pregando para os irmãos aqui. Os irmãos me viram falar em língua alguma vez aqui? Se eu quiser falar em língua, eu falo? Falo. Se eu quiser falar, eu falo. O Espírito é sujeito ao profeta. Se eu quiser falar, eu falo. Tá, mas precisa disso? Não. Então eu preciso entender. Mas tem hora que o negócio agita, Deus age mesmo, como eu vejo aqui na igreja. Temos profeta, Deus usa mesmo ali, o negócio fica cheio, vamos lá, coro come medo, o instrumentista ali bate também, vamos embora. Um vai dali, outro vai daqui, outro dá glória, outro fala em língua, outro fala, vamos embora. E o culto é totalmente diferente. Mas qual é o intuito disso hoje? Todo culto vai ser isso? Não. Senão eu vou começar a trazer para a igreja o emocionalismo. Vou começar a trazer para o ambiente que o culto só funciona daquele jeito. Se não houver, não tem jeito. Não, aí alguém diz assim: o culto hoje não foi bom. Por que não foi bom? Porque não houve o movimento. Tem nada a ver isso, irmãos. Irmão, teve uma vez que eu fui pregar, muitos anos, eu nem lembro mais, não sei se foi sobre o peixe que eu preguei, alguma coisa assim ali, quando Pedro estava pescando. Irmãos, parecia que eu estava vazio no altar. Falei: Senhor, o Senhor me deixou sozinho pregando. Mãe, eu pregando, eu falei: Senhor, misericórdia. Senhor, faz eu sentir alguma coisa, uma arrepio, alguma coisa. E o povo assim, ó. Vocês estão aí, olhando. Eu falei: Senhor, o povo não deu glória. Senhor, misericórdia. Estou mal. Senhor, eu preciso buscar mais. Eu comecei a me cobrar, eu pregando, eu falei: Senhor, e o povo me olhando. Vocês estão aí. Porque eu me preocupava com movimento, não avivamento. Está entendendo? Se não houvesse um movimento, para mim não era culto. Mas eu estava esquecendo que quem traz avivamento na igreja é a palavra. Quando você pregar, você pode ficar o culto todinho sem falar em língua, mas o avivamento da palavra vai trazer por meio do povo o avivamento, e todos sentirão a presença e eles começarão a glorificar ao Senhor. Eles mesmos vão começar a glorificar o Senhor. Aí tu vai começar, e eu ali pregando ali, irmão Carol, aí eu pregando, eu falei: Senhor, misericórdia. Deu meu horário, mais ou menos lá, o culto termina 8:55. Aí o pastor olhou para mim assim: faz o apelo. Eu falei: como fazer apelo no culto desse? Como fazer apelo, irmã Cris? Irmã Cris, parecia que eu estava mais vazio do que um barril sem nada que acabaram de fazer. E eu falei: Senhor, como fazer apelo? Se nem eu estou sentindo nada.
Irmãos, quando eu acabei, falei: irmãos, foi me dada a oportunidade de fazer o apelo. E eu queria perguntar se tem alguém hoje que quer tomar uma decisão e entregar a sua vida para Jesus. Lá atrás, uma mão se levantou. Eu disse: meu Deus. Ele veio até a frente. E eu falei: que é isso, Jesus? Eu orei pela vida dele, ele se converteu. Não sei se está firme ou não, não é comigo. Mas naquele dia ele se converteu. E eu vim para casa frustrado. E eu fui perguntar a Deus o que estava acontecendo. Falei: Senhor, eu já preguei e houve, o pau quebrou no culto e o negócio foi e não teve uma alma. E a igreja me olhando sem dar glória, houve uma alma. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Enquanto você pensar que é por causa de você ou do movimento que você faz que traz ou converte alguém, você nunca vai ver a alma se converter na igreja. Quem faz é a palavra. Que ela vá, olha só o que diz: que ela vá e ela produz o resultado para qual ela foi enviada. Quem vai fazer o efeito da alma, alguém se converter, é quando ele consegue entender e a palavra atingir a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que ela faz divisão entre a alma e o espírito, e é apta em discernir o pensamento do homem. Pastor, a partir desse culto agora eu vou até pregar diferente. Vou pregar assim porque o senhor falou aí, eu não vou mudar. Não, irmãos. É você entender qual é o momento. Tem pessoas que não conseguem dar estudo. Se der um estudo para ele, ele não dá estudo. Ele prega. Não foi estudo. O jeito que eu estou falando aqui é um estudo. E vocês estão aí ouvindo a palavra. Do jeito que eu estou pregando. Aí eu vou lá, prego domingo. E nem parece o pastor que pregou na quinta. É porque Deus está me usando desta forma, com o entendimento tranquilo, para eu e você entender o que Ele quer falar conosco através dessa palavra. Eu já preguei várias vezes essa palavra, o negócio ali, negócio estreita, mas tem momento que eu preciso entender como que Deus quer me usar. O que o ambiente no momento está pedindo? Mais atenção à palavra. Se eu estou pregando, toda a igreja está em movimento, quem é que aprende alguma coisa? Quem que aprende? Todo mundo roda ao mesmo tempo, todo mundo bate pandeiro ao mesmo tempo, todo mundo fala em língua ao mesmo tempo. Alguém consegue entender o que está sendo? Aí quando termina o culto, vai para casa vazio. Por quê? Vai até suar. Vai para casa suada a roupa. Alguém diz assim: olha o culto como é que foi hoje. Até suei a roupa. Tá, mas o que foi pregado? Ah, pai, não sei não, o pregador até é bom, mas eu sei que o culto foi bom. O culto só é bom quando você entende a palavra. O culto só é bom quando você tem entendimento do que Deus está falando com você através da palavra. Pode ter um movimento, pastor? Pode, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que não possa ter um movimento, mas isso não vai encher a minha alma. O que vai preencher o vazio que eu preciso que seja preenchido é a palavra. O que te garante o teu sucesso, a tua vida estabelecida no mundo espiritual e no mundo físico de pé é a palavra. Frustrações terão quando não usa a palavra. Lembra quando o Senhor chega e Pedro está chegando da pescaria? Olha a frustração. Ele sabia pescar. Ele era um bom pescador. Pedro era um bom pescador. Pedro conhecia o mar.
Pedro sabia os lugares que tinha peixe? Sabia, irmão. Sabia. Mas qual foi agora? Ele volta para casa decepcionado, porque a pior coisa que tem é quando alguém conhece um ambiente, é alguém que conhece, sabe falar, é quando alguém consegue entender o movimento, é quando alguém consegue entender um ambiente, é quando alguém consegue dizer assim: eu sou bom nisso e não deu certo. É a frustração para essa pessoa. Pedro volta, e quando ele chega, Jesus está aguardando a ele. Quem é que estava aguardando a ele? A palavra. A palavra que muda, a palavra que levanta, a palavra que te coloca de pé. Pastor, todos os cultos agora vai ser assim. Eu não estou dizendo isso, irmão. O que eu estou falando é que se não houver palavra na igreja, o povo não tem como se levantar, não tem como se manter de pé. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, volta. Para onde? Jesus podia ter dito para ele: já que no mar não deu peixe pelo teu conhecimento, vai em outro rio. Jesus falou isso para ele? Não. Jesus disse para ele assim: ei, volta-te ao mar alto, que agora tu vai pegar peixe. Quando Pedro entra no barco, qual é a primeira palavra que ele diz? Sobre a tua palavra eu vou voltar. Porque eles estavam cansados, fatigados, frustrados, decepcionados por não pegar nada, passou uma vergonha, mas agora ele decide usar a palavra. Aprenda uma coisa aqui, igreja: se você não usa a palavra, ou achando que o teu conhecimento, a sua bagagem vai mudar situações, não vai. Mas a palavra, ela vai fazer coisas que você não faz. Ela vai trazer à existência aquilo que não existe. Ela vai transformar a vida que você achava que por causa da sua palavra ia mudar. Quem muda a tua vida e a vida de quem está do teu lado é a palavra. Quem vai estabelecer o sucesso para você é a palavra. Não é a palavra do profeta, não é a palavra do cicrano, não é a palavra da mãe, não é a palavra do tio, não é a palavra da tia. Não. O que vai estabelecer algo na tua vida aqui hoje chama-se palavra. Você só consegue se manter de pé se você tiver com a palavra. Não adianta abrir a Bíblia, deixar aberta lá, se você não conhece a palavra. Não consegue. Vê se é Crônica 20 aí, 20. E vai falar sobre o profeta José. Olha o que o texto é bem claro, irmão. Quando a gente conhece a palavra, ninguém consegue mudar você. Ninguém. Pode chegar quem quiser, não consegue mudar o teu pensamento. Por que muda, pastor? Por que me decepciono? Por que eu tenho uma vida frustrada? Porque você não confia e nem tem a palavra. Olha lá o que diz. E sucedeu que depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e com outros moabitas que vieram a pelejar contra Josafá.
Mais um. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Ajazon Tamar, que és em Gedim. E então Josafá temeu. Josafá se amedrontou, ficou com medo, porque havia alguns reinos juntos que iriam destruir a sua vida. Pastor, e agora? Como é que resolve isso, se a presença não está? E então Josafá temeu, e pôs-se a buscar a quem? Então o que resolve na minha vida é buscar. O que vai resolver as minhas aflições é se eu buscar, é se eu jejuar pela minha vida, é se eu me consagrar, é se eu ler a palavra, é se eu me abster de alguma coisa, é eu me consagrar, me separar, é o que vai trazer Deus para um ambiente que eu estou em conflito. Aí o avivamento chega para resolver o problema. Ó Senhor, olha o que ele agora começa a dizer. Então, para trazer Deus para o meio do povo, precisa fazer algumas coisas. Se ele estava, o que ele tinha que fazer? O que eu estou falando aqui, irmãos, só resolve de forma correta. E se você não entender, se eu não entender que aquilo que eu estou brigando vai ter que mudar algumas coisas, porque se eu só viver num ambiente e só conhecer um ambiente, não vou prosperar na luta que eu vou viver, vou bater de frente ou o que for e vou reverenciar. Então eu preciso, olha o que ele diz ainda: e apregoou em todo Judá. E Judá, olha só o que nós falamos lá em Atos 2. Estavam todos separados ali, estavam cada um fazendo o que queria. E o que Deus faz agora para botar o povo em comunhão de novo? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Olha só, todas as cidades. Irmão, se você sair daqui hoje dizendo que Deus não te ensinou, não me ensinou de que forma eu posso servi-lo e trazer o avivamento de novo, só existe uma forma: é quando eu e você se juntarem e ficar no mesmo propósito. Olha o que diz agora a palavra, no versículo 5: e pôs-se Josafá de pé. Primeiro ponto, ele orienta o povo que ia fazer, e agora ele, como liderança, se coloca de pé. E pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse-lhe: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu o dominador sobre todos os reinos e das nações? Na tua mão a força. Então ele está dizendo, ele agora começa a trazer para Deus, ele começa a trazer Deus para um ambiente que estava morto, um ambiente aonde não havia a presença. Então ele começa agora a entender de que forma que ele podia trazer a presença. Irmão, se eu e você não entender isso, vai dar ruim. Como, pastor, eu vou trazer? Primeiro ponto é saber o que eu preciso fazer para o avivamento vir. Primeiro ponto, reunir todos, estão no mesmo propósito, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Aqui ninguém tinha como fazer coisas diferentes. Vê se acha o profeta aí, o profeta Jaziel. Olha qual versículo que ele está, né? Aqui ele vem falando para Deus, declarando para Deus a sua autoridade, que ninguém pode o resistir. Aí depois disso tudo, olha só, para os irmãos entenderam o que eu estou falando aqui, irmãos. Esse texto é para me fechar. Entendeu que primeiro ponto,
Josafá chamou o povo, reuniu as nações que estavam próximas de Judá, Jerusalém, alguns outros das cidades mais próximas, ajuntou o povo. Segundo, falou para o povo que eles tinham que jejuar. Então primeiro ele traz para o mundo dele, chama o povo para a responsabilidade, porque ele sabia que a guerra que ele estava para enfrentar, Deus tinha que estar no centro. Olha o que diz a palavra. Aí agora, depois de tudo isso que ele fez, agora Deus faz o quê? Usa o profeta. Está entendendo? Depois que organizou tudo, fez o que havia necessidade. Eu, ser humano, que eu posso fazer, jejuar, orar, buscar. Primeiro sou eu que faço isso. Agora, o que vai ser feito depois, não cabe mais a mim. Jejuar é comigo, ler a palavra é comigo, buscar é comigo, se abster de alguma coisa que você fica o dia todo, ou eu fico o dia todo, é comigo. Separar é comigo. Isso é comigo. Então Deus agora viu que o ambiente do povo estava um ambiente para receber a profecia. E o texto é bem claro em dizer que todos jejuaram, mulheres, homens, criança e animais. Então o ambiente estava propício. Olha quando foi que chegou a profecia. Olha o que diz o texto. Bota lá no profeta Josiel aí. Vamos ler isso aqui para a gente entender. Depois de tudo que ele fez, agora Deus entra. O que é para você fazer, irmãos? Tem coisa que não adianta. Tem coisa que não adianta você falar em milhões de línguas, não adianta você pular, não adianta fazer nada. Tem que organizar a casa, ver o que é necessidade, o que é prioridade. Qual é a prioridade? Me consagrar. Deus, se Ele vai falar, usar alguém, isso não cabe a mim, mas eu preciso me organizar para receber de Deus o que eu preciso. Olha o que diz o texto. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o Jaziel, filho de Zacarias e filho de Beniel, e os filhos de Joel. Então ele fez o que? Passa mais um versículo. E disse, olha o que ele diz agora para o povo. O povo estava reunido, recebeu a palavra, e agora o povo vai receber a palavra da profecia do profeta, para mim finalizar. E disse, dai ouvido, dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei, Deus não vai falar com o povo sem antes revelar ou falar com o sacerdote da casa. Se eu sou pastor, qual é a primeira coisa? Deus vai falar comigo, vai me orientar, mas ele pediu para toda a congregação ficar atento. Mas agora ele se dirige ao rei. E tu, ó rei Josafá, assim diz, ou assim diz o Senhor. Olha o que ele começa a dizer agora para quem? Para o povo ou para o rei? Ele está dizendo para o rei: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ou entre a tradução do Senhor. Olha o que ele vai dizer agora. Amanhã ele sabia que não tinha como batalhar, mas agora Deus está dizendo para ele: amanhã. Então recebe essa palavra hoje para a tua vida. Amanhã Deus vai mudar a tua história. Amanhã Deus vai mudar teu cenário. Amanhã Deus vai trazer aquilo que é impossível, que você achou que você não conseguiria vencer. A palavra para você: amanhã vai ser um dia extraordinário para essa igreja. Amanhã, fecha aqui mesmo. Olha o que ele diz: amanhã descerá contra eles, eis que sobre pela ladeira de Ziz,
e vos achareis no fim do vale. Aonde era as pelejas? Era no fim ou era no meio? Você já imaginou isso? As suas pelejas, tudo o que acontecia entre o povo de Israel, a peleja era no meio do vale. Mas aqui o profeta está dizendo para eles que amanhã vos achareis no fim do vale. No fim do vale. No fim do vale. Sabe por quê? Para quem conhece o texto, é que eu não vou levar mais, que não dá tempo. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, estavam todos mortos. Deus matou todos por causa de você. Pode você organizar a casa? Quer ver Deus mudar cenário meu e seu? Organiza a casa primeiro. Jejum é com você. Agora, se Deus vai usar alguém ou não, não importa. Mas se a casa está arrumada, Deus está dizendo que amanhã, Deus vai fazer algo novo para essa gente. Amanhã, Deus vai fazer algo. Aquilo que parecia difícil para você, aquilo que parecia impossível para você, porque era difícil, amanhã Deus pode mudar o cenário. Mas você precisa arrumar a casa aqui primeiro. Eu preciso arrumar a casa primeiro. Eu preciso olhar e dizer: esposo, onde eu estou errando? O esposo vai dizer para a esposa: aonde é que nós estamos errando? Que não há mudança, não há avivamento, a gente não sente, o negócio não muda, a gente não consegue sentir. Parece que eu estou como um sino que tine, faz o barulho, daqui a pouco acaba. Eu estou igual como folha seca, como a Bíblia diz, o vento leva para onde quiser. Não, nós vamos entrar num propósito, Maria. Nós vamos organizar a casa e Deus vai mudar o cenário. Amanhã Deus vai mudar o cenário. Então hoje há uma palavra para você. Que a profecia foi dada para você aqui hoje, para mim aqui hoje. Essa aqui, ó, inerrante, não erra. Se todos entendessem que se usar a palavra, não haveria crente doente na igreja. Que Deus abençoe a você que está nos assistindo também. Que Deus abençoe a você na sua casa. Você está sendo convidado para estar aqui no domingo, para sentar aqui conosco para ouvir a palavra. Então Deus possa continuar falando com a igreja, Deus possa continuar manifestando a glória dele, Deus possa continuar te abençoando. Então saia daqui hoje convicto que Deus falou com você: Senhor, me ensine como foi pregado. Eu preciso te conhecer. Eu não preciso ser igual a Elias, que só conhece Deus do fogo, mas não conhece o Deus da brisa, não conhece o Deus que chega devagar. Eu e você precisamos conhecer de que forma Deus vai, de que forma Ele vai aparecer, ou Ele vai falar comigo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor manifeste a glória dele. Passamos 15 minutos ali, mas eu precisava fechar essa mensagem para as nossas vidas hoje. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé sobre os nossos pés. Amanhã temos mutirão aqui na igreja, não é isso? Amanhã temos mutirão aqui para limpar a igreja. A igreja já está aí não sei se limparam antes, mas a igreja já está um bom tempo sem fazer uma limpeza aqui geral, tá? Então amanhã, que horas, Carol? 7h30 amanhã. Os irmãos, por favor, comunique os outros que amanhã estaremos aqui. Cada um fazer uma coisa, rapidinho, a gente resolve aqui, limpa a igreja e vamos para a nossa casa. Fica tranquilo, tá? Se precisar, a gente vai lá e compra um refrigerante, uma pipoca, aí você come e vamos fazer a obra. Então aqui a gente aprendemos isso hoje, a unidade. 7 horas? Então 7 horas amanhã, limpeza da igreja aqui. Você venha, vamos estar em comunhão, vamos estar juntos para receber de Deus esta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e Ele te dê a paz que você precisa. No